perguntando para o Espírito Santo, Deus, o que tu quer dizer com isso? É só para você ver que cuidar do templo é algo tão necessário. Sabe, mulher? Cuidar do templo é algo tão preciso. Eu estava aqui perguntando, Senhor, cuidar do templo, cuidar do templo. Terceira tentativa, para falar de um assunto que despertou assim no meu coração essa semana e eu me preparei para estar aqui. Estamos juntos até depois do fim. E me veio vários pensamentos agora para perguntar para você. Quantas vezes Deus te pede algo e tu desiste no caminho? Quantas vezes Deus te direciona a algo, mulher, e por algum motivo tu desiste? Sem explicação. Sem explicação. Mas quantas vezes eu e você já prometemos que a gente ia cuidar do nosso corpo e a gente desistiu no caminho? Fala pra mim. Fala pra mim. Tem coisas, a gente estava falando sobre a mente, né? Tem coisas que a gente não vai entender. E tá tudo bem. Mas a gente investe um tempo sagrado da nossa vida tentando entender coisas que é do sobrenatural, mulher. Então a nossa mente fica o tempo inteiro ocupada quando o Espírito Santo não tem espaço para falar com a gente. Fez sentido? Aí, entendeu? A pergunta é, quantas coisas tu já disse a Deus que tu ia fazer? Ter mais tempo com o Senhor? Ler a palavra? A minha Bíblia molhou, deixei para secar. Estava pensando isso, que você... É isso. Continue. Constância. Bom dia, Josi. Então, quem está aqui desde as 6 da manhã, essa é a terceira vez que a gente está tentando fazer essa live de hoje sobre o Espírito Santo não tem como habitar num templo cansado. Bom dia, Ed. É isso. Bom dia, Edilene. Como é que tá aí? Tudo bem? Ana, bom dia. Consegui. É isso, né? Já tô chorando aqui porque o Espírito Santo começou a falar comigo e falou assim, Sibeli, quantas vezes eu te pedi algo e tu desistiu? No caminho. Mas agora tu tá sendo obediente. Vai até o fim. E nós vamos até o fim. E se não fosse aqui, a gente ia pro Instagram, a gente ia para algum lugar. Mas esse conteúdo hoje vai até o fim. Para quem tá aqui, vai até o fim. A primeira parte a gente perdeu, então, como já é quase 7 horas... Bom dia, pastora. Como já é quase 7 horas, meninas, a gente vai continuar para o fim, tá bom? Respeitando os 2 primeiros tópicos que a gente viu, então a gente já viu mente e já viu espírito, que foi o primeiro. Agora a gente entra na alma, que é as nossas emoções. Mas a pergunta é, quando a gente fala de alma, a gente fala de tudo aquilo que o Senhor pede pra gente guardar. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração. E quantas coisas tem nos chateado? E ao invés de a gente deixar para o lado de fora do nosso coração, a gente traz para dentro. Bom dia, Lu. A gente traz para dentro do nosso coração. Ao invés de a gente preservar o coração, que é dali que vem as fontes de vida, a gente faz o quê? Pega o que chegou até nós, travesseirinho, e guarda com amor. Não é assim? Dói, não dói? E a gente passa uma vida guardando rancor, sentimento ruim. Como é que o Espírito Santo vai habitar com sujeira dentro do teu coração? Com aquilo que tu não quer liberar, que tu não quer soltar? Ei, mulher, libera. Libera, solta, te perdoa. Te perdoa. Por todas as vezes que você investiu mais tempo nos outros do que em você mesma. Te perdoa por isso. Solta isso. Por todas as vezes que, ao invés de você cuidar do teu tempo, você foi na onda de pessoas, e aí você fez até o que não devia. Sabe do que eu tô falando? Ai, que bênção, Ed, já notou? Maravilhosa. Que bom. Que bom que a primeira parte tá guardadinha aí. E eu entendo que quem tinha que estar na primeira parte estava.
Estava. Quando a gente fala de emoções, no nosso corpo reage cortisol, o hormônio do estresse. Anota. Toda vez que a tua emoção é negativa, é aquela que te traz raiva, ira, angústia, cortisol, tá? Mas toda vez que a emoção é uma emoção alegre, feliz, dopamina, serotonina, ocitocina, são todos os hormônios do amor, do prazer, da alegria. Tá bom? Anota. Então, quando a gente fala de alma, ela influencia 100% no resto do corpo, tá? Que são as emoções. Então, a alma nada mais é do que tudo aquilo que tá nas nossas emoções. Concentrado. A Jace falou. Nossa, essa semana foi tanto aprendizado sobre tudo isso que está sendo falado e como hoje está sendo a resposta. Como sempre Deus fala nos detalhes. É isso. Mulher, por que você vai desistir daquilo que Deus te deu como uma missão? Isso é para todas nós. Entende? Seja obediente. Consulta o Espírito Santo antes de qualquer coisa. Entende o que eu quero dizer? Não sai soltando as tuas emoções por aí, sabe? Não. Falando do teu coração para as pessoas que não estão na mesma frequência que você e pega essa informação e distorce, leva para outro lugar, daqui a pouco tu tá triste com uma pessoa que tu contou, que tu confiava. Mas o Espírito Santo, ele tá ali para te ouvir, para te acolher. E tu fica em silêncio, matutando coisa que não tem nada a ver, porque a tua mente mente para ti o tempo inteiro e tu acredita nela. Seja obediente. Lembra do versículo? Os que adoram em espírito e em verdade, lá de João? Primeiro em espírito. Eu adoro primeiro como? Em espírito. É por isso que o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, tem que estar bem, tem que estar alinhado, espírito, mente, alma e corpo, senão a gente não consegue viver esse lugar de plenitude. Você tem que anotar no teu caderno assim, ó, eu, põe o teu nome, Cibele, sou um ser espiritual, vivendo num corpo humano. E é por meio de mim, por meio de você, que Deus se manifesta. Entende? Mas como que Deus vai manifestar se a gente não é obediente? E aqui obediência, gente, não estou falando de levar varada, não. Que a gente tem a palavra obediência, mas traz uma reação fisiológica ruim. Porque lá atrás era, tu tem que obedecer, e não é esse tipo de obediência. A nossa obediência na fase adulta é estar sensível ao Espírito Santo e cuidar do nosso templo. A nossa primeira obediência é um mandamento. De quem já está um adulto saudável, cria os teus próprios mandamentos aí dentro da tua casa. O nosso aqui, negociável, é falar a verdade sempre. Tá bom? Fez sentido em relação às emoções? O que tu tá sentindo, tu dá nome. Tu não sai falando para as pessoas. Ou vai procurar um profissional da área que vai te ajudar nas tuas emoções. Amém? Ok? Anotou? Então a gente falou sobre o espírito, sobre a mente, sobre a alma. Recapitulando. O espírito de Deus, que habita dentro de nós. Lembra que a gente acorda de manhã, a primeira coisa que a gente faz, bom dia Espírito Santo, eu tô aqui para te ouvir. E foi exatamente isso que eu fiz. E na minha meditação hoje, que eu estava limpando as minhas crenças, eu falei, Senhor, limpa em mim. Sentimento de não merecimento, tristeza, angústia, vergonha, medo. Limpou, tô aqui de volta pela terceira vez. E o mais lindo é que vocês não me abandonaram. Ai, obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo. Vamos lá, então? Falamos de alma, agora a gente fala de corpo. Lembra que a tua alma grita o tempo inteiro se tu não dialoga com ela, porque são as tuas emoções querendo governar o teu dia. As tuas emoções governam a roupa que tu veste, o prato de comida que tu come, a forma como tu responde às pessoas. São as tuas emoções que governam os teus comportamentos. Agora, quando nós estamos alinhadas ao Espírito Santo, é o Espírito Santo que governa, inclusive, as nossas emoções. Você entende? Enquanto eu esperava, já abri o Instagram e vi que já ia me distrair. Fechei rapidinho e comecei a ler a palavra e tudo que tinha anotado. Que lindo! Que lindo, Edilene, que lindo isso. É isso. O Espírito Santo vai te sinalizar quando é uma distração. A Ana falou, tenho aprendido que desistir não é uma opção. É isso.
Deus te chamou para ser forte, corajosa, ousada. Ele te deu um espírito de ousadia e não de medo. Sabe? Enfrenta. Pode tudo cair. A gente só não vai estar aqui se acabar a luz. A gente vai lá no Instagram. Se acabar a bateria do telefone, também não vai dar. Mas a gente vai de alguma forma se encontrar. O Senhor vai prover. Você entende que o Senhor vai prover o meio? É isso, meninas. Então a gente viu o espírito. A gente dialoga com o espírito. A gente viu a mente. Os 70 mil pensamentos que rodeiam por dia a nossa mente. O tempo inteiro ela está tagarelando. Silenciar a mente. Tá? Não andei ansiosos por coisa alguma. A ansiedade está na mente. A gente viu a alma, que é o centro das nossas emoções, no nosso coração. Então, aquilo que eu penso, eu sinto, emoção. E aí eu me comporto. A gente chegou no corpo. A gente chegou no corpo. Quando a gente fala de corpo, a gente está falando de casa fisiológica, tá? É muito importante que você, mulher, faça o teu check-up para saber como é que estão as tuas vitaminas, tá? Os teus hormônios, dependendo da tua faixa etária de idade. Por quê? Porque tudo tá interligado. Então, se o teu corpo fisiológico não tá bem, emocionalmente tu vai estar sendo afetada. Mentalmente tu vai ficar também sendo afetada. E como que tu vai espiritualmente estar bem? Consegue entender? Então, o nosso corpo precisa de rotina. Precisa. Porque se o corpo souber a rotina que ele tem, a mente fica silenciada. Então tenha uma agenda contigo, se programa a semana. Eu gosto de programar a minha semana no domingo. Ai, Sibeli, mas o dia de amanhã não pertence a nós. Com certeza não. Mas se tu tem uma agenda organizada das coisas, dos compromissos ao longo da semana, a tua mente silencia. Ela não fica ociosa e ansiosa o tempo inteiro. Consegue entender? Então o nosso corpo fisiológico, que é o templo, ele não pode ser olhado de forma última, sabe? Ah, esse aqui é o corpo. Embora na ordem ele vem por último, porque é onde reage. O mundo espiritual tá aqui, aqui. Você acha o quê? Tem um risco aqui. Ó, tá vendo? Alguma coisa me cortou, me arranhou, enfim. Atingiu meu corpo físico. Veio do espiritual, com certeza. Principalmente quando tinha água aqui para tudo que é lado, há meia hora atrás. A gente tem que entender o que é uma entidade espiritual. A gente precisa entender. Porque ela está se manifestando o tempo inteiro. Teve um dia que eu cheguei para fazer a live aqui, a geladeirinha tinha descongelado, tinha água para tudo que é lado. Falei, entendi já. O mesmo espírito que aparece, chama Leviatã. Anota aí para pesquisar depois. Então, quando tu vê a manifestação no campo matéria, tentou me afetar. Você entende? Mas lembra que eu já falei nas lives do terceiro céu, que é onde tu senta com Deus? Se tu espiritualmente está no terceiro céu, tu acha que o teu corpo físico vai estar onde? No inferno? Claro que não, mulher. Agora, se o teu corpo físico está só no primeiro e no segundo céu, que é onde tem a briga, a treta com o inimigo, o teu corpo físico vai estar esturricado, vai ter o raio da fibromialgia, vai ter tudo. Fibromialgia nada mais é do que aquilo que a gente não fala. Aí a doença do século agora. Dói todo o corpo. Claro que dói. Porque tudo que a gente não verbaliza, o corpo sintomatiza, o corpo pega para ele. E o corpo vai sentir de alguma forma, as células vão sentir. Você entende? O corpo vai sentir. E é em amor que eu tô falando isso pra você, e tô falando pra mim também. Então, tudo aquilo que a gente não verbaliza, a gente diz, tá bom, o meu corpo aguenta. O meu corpo aguenta. Sabe? Engole o choro. Sabe? Engole o choro. Fez sentido aí? Então, a gente tem que caminhar olhando para os pilares. O primeiro pilar tem que estar alinhado com o segundo, espírito e mente, 100%. A mente tem que estar conectada com as nossas emoções para identificar qual é o sentimento que está querendo governar, e aí a gente volta para o espírito e diz, espírito, governa as minhas emoções. A gente precisa falar com o Espírito Santo, Espírito Santo, eu te dou liberdade no meu corpo para tu agir sobre a minha vida. Me traz os sinais, me faz olhar. Eu ganhei ontem da minha sogra, minha cunhada trouxe 2 pilão com socador. Na hora eu falei, materializou. E eu já fui pesquisar. Exatamente na psicologia. Porque a gente sabe que um pilão não é desse tempo. Fala de ancestralidade, beleza? Fala de geração passada.
A gente sabe que é uma ferramenta que tudo que passa pelo pilão vai ser moído. Só que se vai ser moído, o que foi moído vai ser transformado em algo muito útil na vida das pessoas. E aí ela não trouxe um, ela trouxe dois, que fala de dualidade, mas que representa também um todo. E aí foi lindo, porque eu parei de ficar olhando, ai, que lindo, vai ficar maravilhoso na minha sala, é só um objeto de decoração. Não é, não é. Tenha olhos espirituais, mulher. Tenha sensibilidade espiritual. É por isso que o teu corpo tem que estar bem, para que o espírito possa se manifestar. Um corpo fraco, cansado, não tem como habitar um espírito forte. Anota isso. É em amor que eu te falo isso. E aí, quando eu olhei aquele objeto, eu falei, uau, é isso! Eu já sabia que tinha materializado. Então, eu não sou só a que fui moldada, mas eu sou a que moldo mulheres. Entende isso comigo? E eu poderia, meninas, molhou tudo aqui, amanhã a gente faz uma outra live. Não, é para agora. É para hoje. Você entende o que eu quero dizer? Entende o que eu quero dizer? A gente só tem o agora. Então, se você ganha algo de alguém, não fica só, ai, que bonitinho, eu amei esse presente. Não. Vai para além. Vai para além. Olha o significado daquilo, olha a movimentação daquilo. O que é aquilo? Tudo está querendo comunicar alguma coisa. Se tu ganha um sapato, se tu ganha uma blusa, olha o que tu ganha. Olha o que tu ganha. Ontem uma amiga falou assim, ai, tem uma coisa no meu guarda-roupa que não faz mais sentido, tu quer pra ti? Eu falei, não. Vou fazer uma pergunta pra ti, aliás, duas. O que isso tá fazendo no teu guarda-roupa? Pra onde isso tá te levando? Em amor que eu tô falando isso. Se tem alguma coisa no teu guarda-roupa que tá te sinalizando algo, apenas não se desfaz daquilo ali, mas pergunta, o que isso tá fazendo aqui ainda? Antes de se desfazer. Porque o nosso hábito, mulher, é o quê? É jogar fora, não quero. Não presta atenção nos sinais. Aquilo tá querendo comunicar. No caso dessa moça, dessa mulher, foi algo muito pontual. Eu consegui entender o que aquilo queria dizer para ela, mas talvez ela não. E eu disse, olha, se tá aí tá por um propósito, qual que é o propósito desse negócio tá aí? Pergunta. O que isso quer te falar? Bom dia, Samila, tudo bem? Seja bem-vinda. Nós estamos em 13 mulheres. Conseguiu entender o que eu quis te dizer? Então, tudo tem uma função e um propósito, tudo é simbólico. O cair, as coisas aqui, para mim, foi a movimentação mais linda. Ai, Sibeli, mas foi tão desesperador. Claro que na hora é. Imagina, tudo molhado, tudo. Mas o amor e o cuidado de Deus comigo dizer assim, ó, ei, tu tá no propósito. Então as coisas vão acontecer. Cuidado se tá tudo muito bem na tua vida. Entendeu? Cuidado. Se tá tudo muito certinho. Cuidado. Porque se tu tá fazendo certo, o inimigo tá tentando te derrubar. É isso. Se tu tá seguindo aquilo que Deus pediu para tu fazer, sendo obediente, o inimigo ele vai tentar te dar rasteira de tudo que é lado. Então, cuidado se estiver tudo muito harmonioso, uma vida muito tranquila, significa que tu não tá cumprindo o propósito. Acorda, mulher. Desperta, mulher. Tu não é a única aqui. É eu, tu e todo mundo. Se tu levantar, a tua casa desperta, a tua geração desperta. Entendeu? Quando tu alinha espírito, mente, alma e corpo, não tem demônio que fique em pé na tua frente. Ele é obrigado a sair. Ele é obrigado a sair. Ah, eu tenho medo disso, Sibeli. Não fala dessas coisas. Eu prefiro nem ir na igreja. Você não foi chamado para ser capacho do inimigo. Você foi chamada para governar nesse tempo. Levanta, mulher. Acorda. Mas a primeira coisa que tu tem que fazer é se amar, é se olhar, é se respeitar, é levantar de manhã e tirar esse pijama que te persegue, querer ficar contigo, esse raio desse pijama. Larga, abandona. Te prepara pro teu dia como se tu fosse para uma festa de casamento. Quem me acompanha sabe disso. Se arruma. Entende o que eu quero dizer? E tudo bem que vai ter o dia que tu vai estar um pouquinho mais, né? Ai, hoje eu tô mais largada. Hoje eu tô mais largada. Que é assim que a gente fala, né? Hoje eu vou ficar de chinelinho mais largado. Mas tá tudo bem.
Mas entenda que o teu corpo vai reagir, a forma como tu tá vestida, a forma como tu tá se portando, a forma como o teu corpo vai reagir. As tuas células entendem quando tu tá bem. Então fala, verbaliza. Sabe? Vai pro teu chuveiro. Te perdoa. Arranca de ti o que tu tá carregando que não faz mais sentido. Te perdoa. Já passou, já foi, já acabou. O teu corpo não sabe que tu ainda tá presa lá. Ele vive como se fosse hoje. Então, toda vez que tu lembra do passado, de uma coisa que deu errado, que tu queria que tivesse dado certo, mas tu tá vivendo de novo. Pra gente entender o tempo, passado, presente e futuro, ele não existe. Ele não existe, é tudo agora. Só tem o agora. É por isso que a maioria das pessoas estão endividadas financeiramente. Porque elas estão vivendo a dívida do ontem no hoje e estão gerando mais dívida. É por isso, a mente é atemporal, a gente tem que entender isso. A mente, tudo que nós vivemos ontem, se a gente replicar hoje, ela acha que é agora, então ela está gerando para amanhã mais do mesmo. Consegue entender isso que eu estou te dizendo? Então, se tu for pro teu chuveiro fazer uma técnica, aquela que tu deixa a água cair, tu diz, Deus, eu tô aqui, Espírito Santo, fala comigo. E me leva aonde eu tô presa. Ele vai te levar. Ele me leva. Eu não sou a única querida do Senhor. Entende? Fez sentido? Ele te leva, ele te conduz, ele te orienta, ele te guia. Tu tem que olhar para isso. E perguntar, Espírito Santo, onde eu tô presa? E eu fui perguntar semana passada, retrasada, 3 semanas atrás. E fui. E quando vir o local onde você está presa, não fica atacando as pessoas. Lembra que eu falei na primeira parte do vídeo? Tudo aquilo, mulher, tudo aquilo que você está reagindo aqui, alguém te falou algo, aí você se irritou, se estressou, é porque é uma verdade que está em você. Se te irritou, te desestabilizou, é uma verdade que está batendo ali. Se tá te incomodando, inconscientemente ou conscientemente, ou tá no teu inconsciente, que tu não acessou, mas se gritou é porque tá ali, ou tu já sabe que tá ali aquilo ali te irritando, e tu escolhe viver a irritação. Tu escolhe adoecer o teu corpo. Tu escolhe adoecer o teu corpo. Porque agora tu tá sabendo da informação. Então, irritou? Por que isso tá me irritando? Porque é uma verdade. Então sai desse lugar. Sai desse lugar em nome de Jesus. Tu não precisa ficar nesse lugar. Conseguiu entender? Coloca pra mim se fez sentido. A gente passou espírito, mente, alma e corpo. O espírito é o espírito de Deus na tua vida, se não é o de Deus, é qualquer outro que está operando que não é bom. Tá bom? A gente não precisa nem entrar nos detalhes do outro lado. Então, se tu não tem certeza que é o espírito de Deus que governa a tua vida, e se o espírito de Deus governa, tem abundância, tem prosperidade, tem fluidez, tem os frutos do espírito. Aliás, é o fruto do espírito com os gominhos, né? É um fruto com vários gominhos, tipo uma tangerina, tá? Então, se é o Espírito Santo de Deus governando, tem fruto sendo colhido de abundância em todas as áreas da tua vida, ao invés de reclamação. Quem está governando a tua vida? Fica fácil de, semana passada foi Satanás que governou, porque olha, e tá tudo bem. Porque quando tu dá nome, que tu fala, que tu aceita, quando tu aceita, tu muda. O problema é que a gente quer dar uma de santa, a gente vai pra igreja, ora, reza, enfim, como é que faz aí, né? Como é que é o teu ritual? Tem gente que fala rezar, orar, enfim, conversar com Deus. Não tô aqui para questionar a forma que tu faz, mas eu tô aqui para dizer assim, ó, eu oro a Deus. Só que às vezes tá só o corpo lá. A mente tá em casa, organizando as coisas, a emoção tá corroendo alguma coisa que eu ouvi, tá errado. É mentira. Não é uma verdade. Espírito e verdade. Espírito de Deus, a verdade, a obediência. Eu só entro num lugar de verdade se eu sou obediente. Deus, eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor, Senhor. Fez mesmo, Cibele? Mas eu mandei tu continuar a live e tu parou. Foi chorar lá em cima que deu errado. Não, Senhor, eu fiz o meu melhor. Eu voltei 3 vezes para a mesma cadeira até concluir. Porque eu sei quem me chamou. Mas eu também sei quem quer me derrubar. Quando você conhece o teu inimigo, a chance de tu vencer a guerra é muito maior. Entendeu? Conheça o teu inimigo. E o teu inimigo não é o teu irmão, não é teu colega de trabalho, não é a chefe, não é.
não é o teu inimigo maior, é tu mesmo. Aí depois de ti é o capiroto. Consegue entender? Porque é a tua mente, é tu que aceita como verdade todas as mentiras que chegam até você. Conseguiu entender? Então sou eu que me limito. Só eu podia chegar e dizer assim, olha meninas, fazer um vídeo e falar assim, olha meninas, enfim, molhou tudo aqui, caiu o quadro e tal. A gente pode fazer amanhã? Quem que estava sendo o inimigo? Não é eu mesma? Mas para hoje tinha algo que o Senhor liberou. E eu sou obediente. Então vai ter que dar certo. Tu entende o que eu quero dizer? É isso. Depois eu vou orar, claro que eu vou orar. Senhor, me dá discernimento, direcionamento. Quem é esse inimigo que eu estou lutando agora? Eu preciso conhecer quem é ele. Afinal de contas, ontem eu comecei a ler o livro Anjos e Demônios para trazer conhecimento para vocês. E aí já começou a manifestar uma coisa diferente. Opa! Senhor, quem que é esse que eu estou lutando agora? Quem é esse que está querendo me afrontar? Sabe? Troca as minhas armaduras. Me reveste, Senhor. Não é assim? Ei, mulher, nosso próprio inimigo somos nós mesmos, nossos próprios inimigos. Porque Satanás, quando tu tá com espírito, mente, alma e corpo alinhado, ele não consegue. Ele não tem vez. Se é o Espírito Santo que está governando a tua vida, ele não te atinge. Mas se não tá alinhado, aí atinge sim, atinge feio. Fez sentido aí? Alinha espírito, mente, alma e corpo. Eu queria colocar uma trilha aqui para a gente fazer uma meditação. Eu queria caminhar com vocês sobre esse entendimento. Eu já quero agradecer a todas as meninas que me mandaram mensagem de apoio nos bastidores enquanto tudo acontecia aqui. Todas as meninas, muito obrigada. Eu me senti tão amada pelo Senhor. E o cuidado de Deus. E ficou uma marquinha no meu dedo, aqui, tá vendo? Disso tudo que aconteceu. Porque o meu corpo físico sentiu. Entende o que eu quero dizer para ti, que eu quero te ensinar agora? Sempre que tem uma movimentação espiritual, que o teu corpo é atingido, significa que o espiritual manifestou a ponto de tocar no teu corpo. Lembra de Jó? Lembra de Jó? Que Deus disse assim, ó, tu só não toca na vida dele. Consegue entender o que eu tô te falando? É isso. Deixa eu ver se eu consigo, tá, meninas? Porque eu não tô usando o sistema aqui. Fui tentar usar o sistema, a câmera não ligou, né? Então eu abandonei o sistema e vim por outro método. Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo, tá? Torçam aí que eu queria colocar uma trilha de fundo aqui pra gente conversar. Vamos ver se vai dar. Se der, vai ser bem lindo, tá? Vamos ver. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Segura. Já me conta como é que foi esse encontro de hoje pra você. E eu sei que se tu tá desde o começo, tu ficou pensando, meu Deus, o que aconteceu aqui? Tá tudo bem. Isso é para ficar gravado no teu coração, que quando Deus te der algo nas tuas mãos, você tá proibida de abandonar, tá? Deixa eu ver se vai baixar aqui. Se baixar, a gente vai fechar os olhos e a gente vai fazer um processo lindo, que eu faço todos os dias. Vamos ver se vai dar certo, tá? Só tem que estar o microfone mais perto daqui. Vamos ver se assim vai dar. Respira fundo. Vamos ver se vai dar, vamos ver se vai dar. Vê se tem uma musiquinha de fundo aí. Não consigo ter retorno. Tem? Tem? Então tá. Isso é frequência vibracional, tá? Então vamos lá. Eu vou ensinar pra vocês o que eu faço quando eu sinto que as minhas emoções estão afloradas. Eu vou falar que depois eu vou mandar essa musiquinha lá no grupo, tá? Eu silencio
Eu fecho os meus olhos e eu vou para um lugar calmo, tranquilo. Eu respiro fundo as 3 vezes ali. Conto os 7 segundos. Fecho os meus olhos e começo a falar com o Espírito Santo. Quero te convidar para a gente fazer junto, tá bom? Beleza? Ao vivo e a cores. Porque aquilo que está em nós é muito maior do que o que está à nossa volta. Amém? Então vai, respira, vai. Isso. Segura. E solta. Isso. Perfeito. Inspira. Segura. E solta. Vai. Inspira. Segura. E solta. Isso. Agora eu quero que você imagine que você está num jardim com grama. Sabe aquela grama bem verdinha? Aquela grama verdinha, baixinha. E tu tá descalço, sem calçado. E tu tá caminhando sobre essa grama. Caminhando devagar, bem devagar. E enquanto tu caminha, tu sente o vento bem de leve bater no teu rosto. E aí tu continua caminhando, sentindo uma sensação muito agradável. Mas agora tu começa a avistar um jardim bem lindo. Esse jardim tem várias flores, de várias cores, todos os tipos. E esse jardim tem um perfume incrível, incrível. Esse perfume, ele é diferente de tudo que tu já viu. Esse perfume, ele é um perfume, sabe, doce, gostoso, que te traz muita paz. E agora, do lado desse jardim, tem uma árvore bem grande. E tu vai sentar do ladinho dessa árvore, para que o teu corpo se encoste nela. Você fique bem confortável, sentadinha debaixo dessa árvore. E a partir de agora, com os olhos fechados, tu vai começar a lembrar de momentos que tu sofreu, que tu chorou, de momentos que tu se sentiu totalmente perdida, insegura. Talvez foi na tua infância, talvez foi na tua adolescência, ou talvez possa ser na fase adulta. Comece a lembrar de um momento de dor, assim, que tu se sentiu totalmente desprotegida. Que veio medo, que veio insegurança. E tu vai olhar para essa situação. E tu vai dizer assim, ó, ei, fala o teu nome. Ei, tá tudo bem, eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui para te acolher. Eu tô aqui para te ajudar a dar nome para o que você tá sentindo. Eu preciso que você fale o que você tá sentindo nesse momento. É medo? É insegurança? É tristeza? É rejeição? Qual é o nome que vem diante desse sofrimento? Qual que é o nome? Qual que é o nome? É medo de fracassar? É medo de ser envergonhada, humilhada? É medo que as pessoas venham rir de você? Qual que é o medo? Dá nome. E se sentir vontade de chorar, tá tudo bem, você pode chorar. Afinal de contas, esse é o teu tempo. Esse é o tempo de você cuidar do templo do Espírito Santo. Isso. Dá nome. Agora eu preciso que você acesse. Que idade era? Era na infância, era na adolescência ou na fase adulta?
que idade era que isso aconteceu? Quantos anos você tinha? Você já conseguiu dar nome? Agora você vai lembrar a idade. Quantos anos você tinha? Você pode ser muito pequeno na tua lembrança, ou já adolescente, ou já adulta. Mas indiferente da idade, o que dói é lá na nossa infância, porque é onde a gente aprende as nossas emoções. Então eu quero te convidar para dar um abraço. E você, criança, imagina você criança, na tua frente. Abraça essa criança bem forte, assim. Isso, como se fosse o Espírito Santo, o próprio Deus Pai te abraçando. Abraça. E se você sentir vontade de falar alguma coisa para essa criança, pode falar. Eu digo, eu tô aqui para te proteger, eu tô aqui para te guardar, eu tô aqui para dizer que você é filha amada de um Criador que te trouxe para cá para uma experiência incrível. E por isso eu determino que você é próspera, abundante, amada, filha amada. Abraça essa criança. Abraça ela com bastante força. Porque é ela que está precisando de acolhimento. É a nossa criança que ainda chora por alguma situação. Por alguma dor, por algum sentimento, por algo que aconteceu lá atrás e a gente não conseguiu dar nome lá atrás. Então hoje nós somos responsáveis por acolher essa criança que está dentro da gente. E tá tudo bem. Tá tudo bem chorar, tá tudo bem pôr pra fora, tá tudo bem explicar o que sente, tá tudo bem. Fala pra essa criança, ninguém tem o poder de te ferir com palavras. Ninguém tem o poder de te ferir com palavras. Ninguém tem o poder de te ferir com palavras. E aos poucos, você vai deixando essa criança e vai voltar para você mesmo. Só você debaixo da árvore. Deixa essa criança aí. Abraça ela e diz, vai brincar. Vai ser feliz, vai ser uma criança saudável. Isso. E agora você é adulta saudável, debaixo dessa árvore. Coloca a mão no teu coração. E repete comigo. Eu sou filha amada do Criador. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Eu sou responsável pelas minhas atitudes e pelos meus comportamentos. Ninguém tem o poder de me ferir com palavras. Deus me deu uma missão. E a partir de hoje é para ela que eu olho. E é por isso que eu cuido do meu templo. É por isso que eu amo o meu corpo. É por isso que eu cuido das minhas emoções e eu guardo o meu coração. É por isso que a minha mente é uma mente tranquila. Por isso que o meu espírito é o Espírito de Deus que habita em mim. E o meu espírito governa a minha alma, que são as minhas emoções. E o meu corpo obedece o chamado. Respira fundo. Isso. E aos pouquinhos tu pode abrir os teus olhos. Amém? Eu choro, gente, eu choro. Eu choro cada vez que eu faço isso. Amém? Como é que foi aí? Eu choro porque eu vivo de verdade. Com muita intensidade. E não tem nada melhor do que a gente viver uma verdade dentro da nossa vida. Ter uma vida com propósito é ter uma vida de verdade. Responde pra mim se tu conseguiu acessar esse lugar. Fez sentido aí? Não me deixa sozinha. Conseguiu acessar esse lugar?
mais importante é você viver uma verdade, tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. O mais importante é a gente acolher o que dói, tá? Viva uma verdade. Sibeli, o que é isso, uma criança interior? São as nossas emoções lá atrás, que não foram supridas, necessidades emocionais básicas não supridas, tá? E é assim que a gente cura. É uma técnica, é um treino. É simples? Não. Tem que treinar. Tem gente que tem muita dificuldade de associar, tá? Mas se permita viver. Eu vou mandar essa musiquinha que eu coloquei, porque é a trilha Yeshua. Em nível de frequência vibracional, ela é a mais perfeita que existe. Tem estudos que falam que ela é a trilha dos anjos. E eu sou muito grata pela tua vida hoje. Ajudou a curar algo tão forte aqui, desse lado. Obrigada porque vocês persistiram comigo. E eu consegui entregar aquilo que o Senhor tinha pedido. Então, muito, muito, muito obrigada. Que o Senhor guarde o teu dia, teu coração. E o pessoal já chegou aqui para ir pro Brema. E que tudo seja feito da melhor forma possível, tá bom? Um abraço para vocês. 7h37. Bom sábado. Descansem. E eu vou mandar a musiquinha lá, tá? Eu vou mandar a trilha para vocês. Essa trilha é maravilhosa e sempre que precisarem, deixa eu pegar aqui o link. É só baixar daí, tá? Tamo junto. Vai pro chuveiro e faz essa técnica. Quem tem caixinha de som, coloca até no chuveiro. Deus abençoe. Obrigada, 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 obrigada. Um beijo no coração de vocês.